antes que eu me esqueça. Mas ó, eu devo corrigir a prova amanhã. E olha só, pessoal, sabe aquele e-mail que vocês colocaram na prova? Sabe? Sim, sim. Eu libero no e-mail, tá? Então vai no e-mail o projeto. Anota. Eu vou colocar ela no portal, tá? Mas é que assim que eu termino de corrigir, eu já libero, chega a correção no e-mail de cada um. Então vamos lá, ó, pessoal. Então vamos continuar. Então vamos falar, né? Bom, então essa disciplina, né? O nome dela, ela é projeto de fábrica, aqui, ó, e instalações industriais, né? Então, olha só, pessoal. A gente viu, né, que o projeto de... Tá gravando? Tá. A gente viu que o projeto de fábrica, né, ela depende de algumas etapas, né, o projeto de fábrica e instalação industrial. Então, a primeira, né, a gente define o produto que a gente quer, né, ou o serviço. Nossa fábrica pode ser uma fábrica de produto ou uma fábrica de serviço. Feito isso, né, decidido isso, a gente vai fazer o projeto a gente tem o processo, né? Então, ó, como que vai ser o meu processo fabril, né? E aí, dentro do processo, pessoal, tá? A gente vai em algumas etapas, né? Que aí já começa a se misturar junto com o projeto de processo e projeto de fábrica. São duas coisas que andam lado a lado, né? Projeto do processo de projeto de fábrica, até porque uma coisa influencia no outro, tá? A gente tem que ter um projeto, pelo menos um projeto preliminar estruturado, para quando a gente começa no projeto de fábrica, né? E aí, quando a gente fala de projeto de fábrica, a gente viu semana passada, né? Que a gente tem alguns níveis de planejamento, né? Que é dado por essa pirâmide aqui, né? E que cada nível, e essa decisão aqui, ela é tomada por níveis empresariais diferentes, né? E que aí, ó, o que a gente viu na última aula antes da prova foi o nível estratégico, né? O que é uma decisão de nível estratégico, tá? Decidir a localização da nova planta e a estratégia de edificação. Então, isso aqui é uma decisão estratégica, né? Normalmente, é claro que quando a gente tem uma empresa de pequeno ou médio porte, né? Essas decisões começam a se misturar. Mas, assim, normalmente, né? Numa grande empresa, nível estratégico vem dos cargos executivos, né? Os cargos de cima, né? Então, eles decidem, né? Aonde vai ser a nova localização da planta, né? Com base naqueles critérios que a gente viu, né? Com base no critério de custo, da localização, né? Então, a gente pode usar centro de gravidade, a gente pode utilizar soma ponderada. Então, tem alguns critérios, normalmente a gente não usa um só, tá? Usa mais de um para decidir a localização de uma planta, tá? Uma vez que a gente decidiu o local onde vai ser a planta, pessoal, vai para o nosso próximo passo, né? Que é a definição do layout, né? Então, olha só, pessoal, o enfoque dessa área, tá? Determina a distribuição de setores, máquinas, equipamentos, otimização de postos e de postos de trabalho, tá? Então, olha só, agora aqui já não a decisão do layout de fábrica já não me fala tanto sobre aonde vai ser a fábrica, mas sim como vai ser a fábrica, né? Como que vai ser a distribuição lá dentro, tá? E aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui trabalha em fábrica, né? Não sei, na Danone, na Lorenzetti, na Ferreiro, na Alcoa. Tem alguém aqui que tem que trabalha ou não? Eu trabalho, mas é de cabos, é produção de cabos. Ah, na Prisma, né? Isso. Isso. Ó, pode ter certeza, tá? Que algum dos layouts que eu vou falar aqui, você vai identificar, tá? A Prismium, tá? Eu sei que elas faz vários tipos de cabo, né? E eu sei que são cabos de excelente qualidade, inclusive. Mas eu não conheço a fábrica lá, não sei como que é o layout deles, tá? Pelo que eu acredito, tá? Provavelmente eles dentro lá tem mais de um layout, dependendo do tipo de produção deles, tá?
E aí, Silva, sinta-se muito convidada. Silva não, Maria Eugênia, sinta-se muito convidada, tá? Se você identificar alguma coisa aqui que você vê no seu dia a dia, compartilhar com a gente, tá? Mas vamos... pode falar. Não, só falei Não? ok. Ok? Mas vamos... E depois a gente vai para a decisão de nível operacional, que é do dia a dia, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, o nível tático, tá? Determina a distribuição de setores, máquinas, equipamentos, entre outros, tá? Então, olha só. Pessoal, em grandes organizações, tá? A realização do planejamento tático fabril é uma fase muito complexa, tá? Então é muito diferente, tá, pessoal? E das etapas serem as mesmas e as possibilidades serem as mesmas, é muito diferente a gente pensar, né? Eu, por exemplo, né? Eu tenho uma ideia aqui de um produto. Eu tenho uma ideia de um produto que eu pensei aqui, né? E aí eu vou construir uma fábrica de pequeno. Vamos supor, né? Eu sou químico e eu faço uma fórmula lá de um cosmético para ser um creme de mão, né? Bom, vou montar uma pequena fábrica para poder preparar e envasar o meu creme de mão, tá? Então, quando eu vou construir essa fábrica, é um planejamento grande, né? Mas é um planejamento, ok, mas eu vou fazer para um produto, um galpão pequeno, né? E agora pode acontecer também, pessoal, da Avon, né, abrir uma nova planta para aumentar a produção, né? Ela fez um estudo, ela percebeu uma demanda de mercado que não está suprimida, né? Ou seja, eles estão se eles produzirem mais, eles acreditam que eles vão vender, né? Então eles vão aumentar, vão construir uma nova unidade, né? Para fazer uma série de produtos. Então é muito difícil, tá, pessoal? Por quê? Porque olha só, né? Vamos supor nesse caso que eu estou seguindo da Avon, né? Nessa nova unidade vai ter a linha do Renew, que é o creme entidade, né? Vai ter a linha do creme de mão, vai ter a linha do creme de pé, vai ter a linha dos perfumes, né? E até mesmo uma linha pode ser utilizado para mais de um produto, né? Então, uma linha por um dia produz um determinado produto, por outro dia produz outro, né? Então, olha só, essas grandes fábricas, né? Elas se dividem em departamentos, né? Então, tem ali a linha de produção, tem o departamento do Renew, tem o departamento da outro departamento. Então, é diferente, né? Então, olha só, pessoal, quando a gente vai falar de planejamento tático, tá? De definição de layout de fábrica, a gente tem duas possibilidades: o macro layout e o micro layout. Qual que é a diferença do macro layout para o micro layout, tá? O macro layout é eu pegar a minha planta industrial e dividir ela entre departamentos, né? Então, olha aqui a gente tem aqui, ó, a imagem tá um pouco ruim, tá? Mas a gente tem aqui a imagem, ó, de um macro layout, né? Então, a gente tem a planta da fábrica, ó, e aí tá separado, ó. Então, tem, por exemplo, tem o departamento do Renew, o departamento do creme para as mãos, né? Aqui tem o departamento do creme para os pés. Então, o macro layout é pegar a planta e dividir em vários departamentos, tá? E o micro layout, tá? Então, ó, o macro layout a gente chama de interdepartamental, tá? E o micro layout, tá? O micro layout, ele é o intradepartamental. Então, essa daqui é o departamento do creme do pé. Como que esse é o espaço do departamento do creme do pé, esse é o maquinário, esse é o plano de rede, né, o plano de processos, né? Como que a gente vai distribuir isso daqui? Como que a gente vai organizar esse layout para que ele seja mais otimista, tá? A isso a gente dá o nome de micro layout. Então, macro layout é quando você pega a indústria inteira e compartimentaliza ela, tá? Tem algumas estratégias de compartimentalização, tá? Quais são essas estratégias? A gente pode compartimentar elas fazendo uma divisão por produtos,
tá? Então, vamos nesse exemplo que eu estou dando, né? Então, olha só, então a gente tem o setor do creme Renew, o setor do creme de mão, o setor do creme de pé, né? Pensar na Danone. Na Danone a gente tem o setor do Danoninho, o setor do iogurte, o setor do requeijão, tá? É uma forma de você separar o seu macro layout. Outra forma, tá? Normalmente, esse macro layout departamental produto, ele é muito utilizado por indústrias que têm um leque de produtos grande, tá? Indústrias que têm um leque de produtos menores, tá? Eles usam um planejamento macro por processo, né? Ah, e onde que é muito utilizado isso? Por exemplo, na mineração e siderurgia, né? Então, vamos dar o exemplo aqui da produção do alumínio, né? Que a gente tem uma indústria na cidade, né? Normalmente tem o setor dos fornos, né? Que é o setor onde vai aquecer a liga metálica. Eles têm o setor. Então tem o setor, né, o departamento, que é o departamento de laminação, que vai tirar a lâmina dos tarugos de. Então, porque normalmente, né, uma empresa uma siderúrgica, né, ela não oferece uma gama muito grande de produtos, né? Normalmente eles vendem o tarugo do material, que é o material bruto, ou ele laminado, né, que já é as lâminas do metal, né? Mas, ó, então eles dividem os departamentos por etapas. Já no layout, mas tá numa empresa que tem um leque muito grande, né? E mais do que leque grande, cada processo é distinto um do outro, né? A gente pode separar cada departamento um produto, né? Maria Eugênia, lá na Prisma, né? Eles separam os departamentos por produto ou por processo? É por processo. Por É por exemplo, o processo, né? processo que fabrica o cabo e aquele que cuida da parte de sucata, o que sobra, é por processo. É por processo. Eu imaginei, é porque assim, vamos supor, é bem diferente, né? Quer dizer, as etapas de buscar, apesar de cabos serem diferentes, as etapas de produção não são tão distintas assim, né? Então eu imaginei que fosse mais por processo. Agora, a gente pegar a indústria alimentícia, né? Que tem uma grama de produtos, tem um leque de ou cosmética, que tem um leque de produtos grandes, a gente pode, mas é encontrado as duas distribuições de macro layout, tá? Então olha lá, interdepartamental, tá? A gente pega a planta baixa do nosso, a gente pega a planta baixa da nossa empresa, né? Então onde ela ou vai ser, ou é um prédio que já existe, ou um prédio que vai ser construído, né? Então a gente pega a planta e separa ela em departamentos, tá? Esse é o planejamento interdepartamental. Então é tudo, ó, tudo que está em azul aqui nesse slide ilustrando, né? E o intradepartamental, né? Então, ó, eu pego esse departamento aqui, ó, né? Ó, nesse caso aqui, ó, a gente tem ó, um departamento é o estoque de madeira para furadeira, né? Estoque para móveis estofados. E aí a gente pega esse departamento aqui e vai decidir, né? Nesse departamento qual vai ser o layout dele. Então, olha só, pessoal, um exemplo aqui, né, de um layout, tá? Muitas vezes essa divisão aqui, ó, tá? Ela nem ocorre de maneira murada, tá? Não tem, muitas vezes, de um departamento para o outro, ó, como a gente pode enxergar aqui, ó, 1, 2, né? Isso aqui é uma indústria de produção de motores, né? Ó, o departamento 1, departamento 2 são departamentos comunicantes, né? Até porque normalmente quando a gente faz a separação por processo, ele sai de um departamento e ele é entrada em outro, né? Não tem uma divisão física, não tem um muro, tá? Mas é separado, os setores são separados. Então aqui, ó, outro exemplo, né? A gente tem, ó, a região do corte, né? Depois do corte, ó, encaminha. Então tem as marcações para a região do estoque. Então, olha só, pessoal, isso daqui a gente já conversou, né? Mas, ó, que primeiro a gente vem, né? A estrutura de um projeto de fábrica, né? Vem de
um problema, né? Uma oportunidade, a gente identifica uma oportunidade, faz análise de situação, define ações e implantar. Tá? Onde fica o layout de fábrica nessa estrutura aqui de um projeto de fábrica? Tá? O projeto do layout, pessoal, ele fica muito nessas duas etapas, né? Quando a gente define o projeto, a gente escolhe aqui, né? E depois a gente implanta ele, né? Pessoal, ao criar um plano de projeto, tá? Entregue à organização, o tipo de layout. Então, quando a gente vai escolher um layout, tá? Tem algumas variáveis que a gente tem que levar em conta. O volume de produtos, a variedade de produtos, as expectativas estratégicas da organização e o processo realizado, tá? Então, então, quando eu vou escolher o layout, né? E aí eu vou entrar em detalhe em cada uma dessas características, tá? Mas, pessoal, é diferente se a gente vai produzir um produto com alto volume, baixo volume, alta variedade e pouca variedade, tá? Tudo isso influencia no layout da minha empresa, né? Porque normalmente, lembra que eu já falei para vocês que existe uma relação entre volume e variedade, né? Foi até lá no projeto de processos, né? Que normalmente quando a gente faz um produto de alto volume, a gente sacrifica na variedade, né? Porque aí a gente faz a produção, ela é uma produção mais contínua, tá? Mais linear. Quando a gente faz uma produção de um produto mais variado, né? Mais até a palavra é personalizável, né? Então, se o produto é personalizável, tá? Isso vai gerar alterações no meu processo. Então, eu preciso ter um layout mais adaptável, tá? Então, esses dois são muito, muito, muito importantes na escolha do layout, tá? Porque para a gente vai poder ter um layout, né? Um maquinário mais rígido, e por outro a gente precisa de um maquinário que vai ser mais maleável, mais adaptável. Então, tudo isso influencia em como eu vou adaptar minha fábrica, né? As expectativas estratégicas da organização, né? Então, qual que é o planejamento de crescimento da empresa, né? Qual que é a produção, né, que eles vão iniciar e em quanto tempo eles veem essa produção aumentando, qual que vai ser a curva de crescimento, vai ter crescimento, né? Ou vai ser uma produção linear. O ideal é sempre a gente pensar numa produção que cresça, né? Mas às vezes a gente tá atendendo um mercado muito restrito, né? E aí pode ser que a gente tenha um produto que tenha uma produção linear. E o processo realizado, né? Então, o processo físico mesmo, né? Então, tem uma sequência de maquinário que tem que seguir. Esses maquinários têm um tamanho físico, né? Como é que é esse tamanho físico? Então, tudo isso são características muito importantes para a gente analisar quando a gente vai escolher o layout, né? Então, olha só, vamos falar dos tipos de layout, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem o layout para processos contínuos, tá? Ou fluxo em linha. Adequado, tá? Para produtos de alto volume e baixa variedade, tá? Então, essa daqui, essa minha curva aqui, no eixo X, né? É variedade, então quanto mais à direita ela tiver no eixo X, mais variedade tem o meu produto. Quanto mais à esquerda, menos variedade, né? E o meu eixo Y aqui, ele é o meu eixo de volume. Então, quanto mais acima tiver, é mais alto o volume, né? E quanto mais abaixo tiver, mais baixo o volume. Então, pessoal, aqui a gente consegue enxergar aquela relação que a gente já conversou em aulas passadas, né? Que é, quanto maior o volume, menor a variedade. Quanto maior a variedade, menor o volume, né? Até aquela conversa que a gente teve. Tem duas formas de você ganhar dinheiro, né? Ou você produz o palio em alto volume e baixa variedade, ou você produz a Ferrari, e aí a um preço mais acessível, né? Ou você produz uma Ferrari,
que vai ter uma alta variedade, tá? Mas um baixo volume e um preço mais elevado. Então, são duas estratégias que, assim, eu não sei se vocês já tiveram aula de administração, tá? Mas quando o professor de administração fala de estratégia, basicamente são essas duas as principais estratégias quando você vai produzir, tá? Ou você produz muito a baixo custo, ou produz produtos diferenciados, pouco a alto custo, né? Então, olha só, os processos contínuos, fluxo em linha, né? Eles estão aqui para essa ponta aqui, ó, tá? Altos volumes e baixa variedade, né? A gente tem a produção em linha. A minha produção em linha, tá? Ela já é, ó, tá? Em volume médio alto, tá? Variedade baixa média, tá? Fluxos intermediários ou processos em bateladas, né? Ó, esse tipo de processo, ele tem nível, variedade média e volume médio, né? Trabalhos do tipo JavaScript tem aqui variedade entre média alta, volume entre média e baixa. E por último, fluxos flexíveis, tá? Ou que também chama trabalho por projetos. Alta variedade e baixo volume, né? Então, olha só. Cada um dos tipos de processos produtivos, né? Que a gente já lembrou lá quando a gente está falando de processo produtivo, ó, cada um desses processos produtivos exigem um tipo de layout diferente, né? Então, olha só, os projetos de fluxo em linha, tá? Normalmente, eles têm o que a gente chama de linha de produção, tá? Ou um arranjo por produto, ou por linha, ou do tipo flow, tá? A gente tem um arranjo físico posicional também, tá? Que é para baixo volume e baixa variedade. Quando a gente vem aqui, ó, né, para projetos em linhas, esse tipo de projeto pede um layout de fábrica do tipo celular, né? Arranjo físico celular. Então a gente tem células, eu vou especificar cada um deles, tá? Então não precisa, para a gente ter bem entendido, né? Mas basicamente são células de produção que a gente pode mover. Esse daqui é uma linha fixa. Esse daqui a gente pega essa linha, divide em células, e essas células podem ser. Já o projetos em batelada, né? A gente tem um arranjo físico modular. Para projetos do tipo job, arranjo físico fractal. E fluxos flexíveis, né? Arranjo físico por processo. Então vamos lá, vamos falar de cada um, né? Ó, então aqui, ó, comparativo, tá? Ó, então, ó, mais ou menos, tá? Então quer dizer que se eu tiver um processo de produção contínua, né? Tipo produção de petróleo, extração de minério, né? Com certeza eu tenho que ser nesse? Não, tá, pessoal? É mais ou menos. Essa é mais ou menos o que a gente encontra quando a gente fala esse tipo de planejamento, né? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não. Tranquilo. Então aqui, ó, aqui tem um quadro, né, que mais ou menos fala, ó, né? Então tipo de processo, ó, processo por projeto, né? Processo por projeto, o layout e o tipo de serviço que ele é, né? Ó. Então projeto em massa, projeto contínuo, normalmente, ó, adota layout celular, layout produtivo e é um serviço de massa, né? Processo tipo job ou processo tipo batelada, né? A gente usa um layout por processo e é ou uma loja de serviço ou um serviço profissional, né? Serviço profissional, pessoal, normalmente é um projeto, né? Então uma empresa de engenharia, uma empresa de consultoria, né? Loja de serviço é uma loja que vende, né? E serviço em massa é normalmente o que a gente conhece mais por indústria mesmo. Então vamos lá, olha só, pessoal. Só para a gente ter uma ideia aqui, mais ou menos, de tipo, ó, tipos de sistemas de manufaturas e tipo de indústria por produto.
tá? Então, olha só, a gente tem aqui, né? Então, ó, de novo, tá? Mais ou menos um gráfico, ó, eixo X e eixo Y, né? Ó, no eixo X, a gente tem o tipo de produção, né? Então, se é um produto produzido por encomenda, é um produto industrial ou é uma commodity, né? E aqui, ó, o tipo que esse produto usa de processo, né? Então, ó, começa com layout de posição fixa, funcional, layout linha, linha dedicada, layout de processo contínuo, né? Então, olha só. Por exemplo, ó, quando a gente pega aqui, ó, aeroespacial, construção de navio, equipamentos e equipamentos pesados, máquinas e ferramentas, tá? A gente normalmente esse tipo de produto aqui, né? Por exemplo, se você for lá na Embraer e falar assim, eu queria 3 aviões, tem a pronta entrega? Não tem, tá? Esse tipo de empresa, eles só produzem por encomendas, né? Se eu chegar numa empresa construtora de navio e falar assim, quero 3 petroleiros desse que está na vitrine. Não, né? Esse tipo de indústria, né? Eles trabalham só por encomenda. Então, eles trabalham normalmente com layout de posição fixa, né? Ou seja, o layout é em volta do produto, né? E um layout funcional, né? Aí, olha só, aí a gente vem aqui, ó, mas quando a gente entra em medicamento, motocicleta, químico, eletroeletrônico, automóveis, pneus, né? A gente está entrando aqui, ó, mais em produtos industriais, né? Industriais. E olha só, pessoal, esses produtos mais industriais, tá? Normalmente eles usam, ó, um layout em linha, tá? Uma linha dedicada. E quando a gente vem aqui, né, ó, mais papel, cerveja, petróleo, aço, produtos florestais, então soja, entre outros, a gente entra mais na commodity, né? E o processo produtivo deles é mais um processo contínuo, tá? Só para a gente aqui ligar mais ou menos, tá? O tipo de indústria com o layout que ela usa. Mas vamos falar agora, ó, dos tipos de layout, tá? Ó, nessa separação que a gente fez de volume e variedade. O primeiro layout que eu quero destacar aqui para vocês, tá? É o layout arranjo físico posicional, tá? Esse arranjo físico posicional, a gente não encontra eles em grandes indústrias, tá? Ele é mais, a gente encontra ele mais em pequenos produtores. Por que, LP? Ó, porque ele é de baixa variedade e baixa demanda, né? Então, ó, um layout que é destacado da baixa variedade e baixa demanda, né? A gente não encontra ele muito em grandes indústrias, né? É mais destacado para pequenos produtores. E como que funciona o layout físico ou posicional, tá? Olha só, como que os recursos se organizam, tá? Em torno do objeto a ser fabricado, tá? Ou serviços, ou em torno de pessoa que está sendo atendida, né? Então, olha só, pessoal, por exemplo, né? Uma produção aqui, vamos supor que seria uma produção bastante manual, né? Então, olha só, vamos pensar aqui num artesão, né? Um artesão que pinta, um artesão que faz um processo de tear, né? Então, ó, ele é um tecelão, ele faz tapetes, né? Então, aqui, ó, no centro, seria o tear, né? Que é o objeto, ó, a ser fabricado. Então, no centro fica o objeto a ser fabricado e espalhado ao redor dele, né? A gente encontra os recursos. Então, aqui vão estar as linhas, as lãs, as agulhas, né? Tudo que ele precisa vai estar ao redor dele. Então, ele está produzindo em uma região fixa, tá? Então, ele está produzindo numa região fixa e os recursos estão espalhados em volta dele, tá? De maneira, ó, circular mesmo, né? Então, olha só, pessoal, um exemplo. Então, a gente tem um exemplo de um tecelão que faz o tapete de forma artesanal, né? O exemplo de uma loja, né, pessoal? Então, por exemplo, quando você vai numa loja de roupas, né?
Então, normalmente, tem a bancada onde você é atendida, e você fala, eu quero uma camiseta. Aí, ó, que é, por exemplo, um layout de serviço, né? Aí a vendedora vem aqui de camiseta e traz 3, 4 camisetas para te mostrar, né? Ah, quero uma calça jeans. Aí a calça jeans está na A. Então ela vai, pega 3, 4, 5 calça jeans e te mostra, né? Então, olha, ele é um projeto, ele é um layout, tá? Muito encontrado para pequenos produtores, tá? E para pequenos serviços também, tá? Então a gente encontra lojas, entre outros, tá? Qual que é o objetivo, tá, pessoal? Isso daqui, ó. Qual que é a vantagem, né? Qual que é o objetivo de você escolher esse layout, tá? Otimizar a localização de centros de recurso ao redor do produto, tá? Então, qual que é a principal vantagem e a característica, né? Pelo qual esse tipo de layout ele é escolhido, tá? Então, a principal característica dele é essa. É ele localizar, né? Em frente, ele colocar a localização dele em frente é colocar os recursos centrados no produto, tá? Ó, principais parâmetros para esse tipo de layout. Centro de recursos, ponto de localização, tá? Requisito de localização de recursos. Então, a gente sempre coloca os recursos a um alcance rápido, tá? Ó, vinculado a processos produtivos do tipo projeto, tá? Então, normalmente, ó, quando você está desenvolvendo um projeto, tá? Uma pequena produção, a gente utiliza esse tipo de layout, que a gente chama de layout físico ou posicional. Pessoal, alguma dúvida sobre o layout físico ou posicional? Alguém lembra? Alguém consegue lembrar de algum layout físico posicional que lembre, assim? Alguma indústria ou loja que vem na cabeça? Tranquilo ou não? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Ó, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver só qual unidade que a gente tá. Então vamos lá. Olha só, pessoal. O layout fixo e o layout fixo, tá? O layout fixo, ele é adequado a produtos em lotes unitários, tá? De grande tamanho ou baixa mobilidade, tá? Então, ó, variedade, então, e o volume sempre muito baixo. Então, onde que a gente usa esse layout fixo, tá? Construção civil, né, pessoal? A construção civil é um layout físico, né? Então, olha só, quando você vai ver, né, eles vão construir o prédio, né? Então, eles colocam o prédio aqui e eles vão organizando, né? Ó. Então, o maquinário vai ficar de um lado, os recursos para construir aquele prédio, ele vai orbitando o prédio que vai ser construído, né? Ó, que é um produto de grande tamanho e baixa mobilidade, né? Navios, aviões, turbinas, geradores, tá? Esse tipo de produto de tamanho alto e baixa mobilidade, normalmente produtos por encomenda, né? A gente usa o layout fixo ou posicional. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre vantagens e limitações, né, do layout físico. Então vamos lá, qual que é a principal, tá, vantagem e por que que ele é muito utilizado para esse tipo de produto, que é produto grande e de baixa mobilidade, tá? Pequena movimentação de materiais, tá? Então o produto, pessoal, ele não se movimenta, o produto fica parado, né? Então olha só, vamos pensar aqui, né? Eu não sei se. Bom, mas vamos pensar numa linha de produção clássica que a gente conhece, né? Então tem o carro, aí vai vir o carro, aí o carro tá vindo, aí vem o soldador, aí sai, aqui a carcaça soldada sai, vai para o cara da pintura,
depois da pintura vai para instalação elétrica. Então, ó, o carro, ele vai se movimentando, né? Na linha de produção. Imagina um avião, um navio petroleiro gigantesco. Imagina a gente fazer essa estratégia, né? Ficar, então, ó, a cada etapa do processo, né? Então, ó, vou fazer a pintura do avião, né? Ah, vou movimentar o meu avião até a área da pintura. Ah, eu vou fazer a parte elétrica do avião, né? Então, eu tiro o avião da área da pintura e eu movimento meu avião até a área da elétrica, né? Fica muito difícil, né, pessoal? Mesma coisa, turbina, navio, né? Então, esse tipo de layout, a principal vantagem dele, né, é a baixa movimentação do material, né? Então, o que se movimenta? Só as partes que vão ser adicionadas nela, né? Permite o enriquecimento de tarefas, favorece o trabalho em time, tá? Alta flexibilidade de processos e produtos, ou seja, né? Então, ao mesmo tempo, né, pessoal? Né, vamos pensar na produção de um avião ou de uma construção, né? A gente vê lá numa construção, ao mesmo tempo que o encanador está trabalhando, a gente tem o eletricista também fazendo a parte elétrica, né? E aí depois você tem o cara que começa a fazer o revestimento, né? Tem outro lá que está colocando o piso, enquanto um coloca o piso, o outro está pintando. Então, a gente tem uma flexibilidade alta de produtos, né? No avião, o mesmo tempo que o cara está lá fazendo parte mecânica, o outro está fazendo elétrica, né? E ó, centro de trabalhos quase autônomos, né? Então é isso. Então, além de flexibilizar eles, né, a gente pode flexibilizar o produto da forma que a gente quer, né? E cada trabalhador faz a sua parte ali de maneira bastante autônoma, tá? Limitações, pessoal. Grande movimentação de pessoas e equipamentos. ALP, como assim? Bom, né? De uma forma em que você não vai se movimentar o prédio, você não vai movimentar o navio, você não vai movimentar o avião, né? Quem que vai se movimentar então? As pessoas e os equipamentos que vão trabalhar nele, né? Então, olha só, diferente da linha de produção do carro, né? Que a posição de trabalho é fixa de cada um. No layout fixo, o objeto fica fixo e aí vai, né? Aí vai o encanador, aí vai o encanador com todo o seu equipamento, e aí vai o eletricista, vai o eletricista com todo o seu equipamento, né? No caso da construção. No caso do carro, né? O cara vai fazer a parte elétrica, ele vai os eletricistas com toda a montagem elétrica, vai e assim sucessivamente, tá? Então, olha só, você não movimenta o material, né? Mas em compensação, né? Essa movimentação que o material não faz, alguém tem que fazer ela, e acaba sendo o pessoal e equipamento, tá? Grande necessidade de supervisão. Afinal de contas, a gente vai ter equipes multidepartamentos, né? Atuando junto. Então, por exemplo, e também tem o caso, né? Por exemplo, o cara só vai poder assentar o piso depois que tiver a parte de encanamento feita. Então precisa de uma supervisão, porque se um atraso aqui, atraso em uma determinada parte, vai acarretar em atrasos futuros, né? Como que a gente contorna esses atrasos? Posicionamento de equipamentos e pessoas pode ser inseguro, não ergonômico e pouco prático, né? Então, eu estou construindo um avião, tô construindo uma casa, né? Muitas vezes a gente tem que passar tubulação por debaixo da casa. E aí, pouco ergonômico, né? Talvez não muito seguro. E baixa utilização de equipamentos. Pessoal, layout fixo. Alguma dúvida? Deu para entender direitinho o que está passando na cabeça de o que deu para entender direitinho. Quando eu falar layout fixo, vocês conseguem entender onde que ele é utilizado, o tipo de produto? Deu para visualizar bem? Sim ou não, pessoal?
Tranquilo ou não? Tem alguém me ouvindo? Bom, vou entender o silêncio como ok. Vamos para o próximo layout, tá? Que é o layout por linhas. Então, o layout por produto, por linha, né? Ou o layout do tipo flow. Então, como que funciona, tá? Bom, como que funciona esse tipo de layout, tá? As linhas são estabelecidas, tá? Em função do fluxo do produto. Então, olha só, o produto, né? Então, diferente do produto antigo, diferente do método antigo, onde o produto fica fixo, quem se movimenta são os trabalhadores, no layout por produto, ou mais conhecido como linha, tá? As linhas são estabelecidas em função do fluxo do produto, tá? Cada produto tem uma linha dedicada para ele, tá? Então, por exemplo, ó, o produto, esse produto aqui, ó, ele faz, né, processo A, B, C, D, E, né? Tem um segundo produto que faz B, C, E, D, F, né? Então, olha só, eu pego, né, o processo produtivo, desenho ele e eu coloco o meu desenho de fábrica baseado no meu processo produtivo, tá? Então, olha, o roteiro do produto, né? Então, o roteiro da produção do produto, quais os processos têm que acontecer, define a alocação das máquinas na linha, né? Então, se o meu produto faz A, B, C, D, E, né, eu vou colocar essas máquinas, tá? Não necessariamente elas têm que ficar em linha reta, tá? Elas podem fazer um U, podem fazer um L, tá? Mas a distribuição das máquinas vai seguir vai seguir a característica do produto, tá? Então, olha só, se o meu produto ele é maquinário A, B, C, D, E, quando você chegar no layout daquele departamento, né? Você vai, no começo do layout ele tem o maquinário B, né? Na sequência o B, o A, na sequência o B, na sequência o C, o D e o E, tá? Cada produto tem uma linha dedicada a ele, tá? E essas linhas são inflexíveis, tá? Então, no layout em linha, uma vez que a linha construiu, tá? Essa linha está fixa. Para você fazer uma mudança de linha, você tem que fazer uma reestruturação do departamento, tá? Não é uma mudança simples, tá? São linhas fixas, tá? ALP, isso é muito ruim, né? Eu ter linhas fixas assim, isso pessoal, não existe ruim e nem bom, tá? Tudo depende, tudo aqui vai ser mais ou menos adequado à sua produção, né? Como assim? Então vamos lá, olha só. Para processos em linhas e contínuos, tá? Esse tipo de produção é uma produção bem adequada, né? Como por exemplo, pessoal, a produção, né, vamos pensar aqui, ó, processos contínuos, né? Igual a gente viu aqui, né? Então, olha só, a produção de produtos de siderurgia, né? Produção de químicos, a produção de papel, né? Produzir papel, pessoal, né? Vamos supor, até mesmo a produção do carro, né? Vem, ó, de prensar a lataria, soldagem, tá? Então, vale a pena a gente fazer um processo de linha. Extração de petróleo, pessoal. Extração e refino de petróleo numa plataforma, né? Então, tem a parte da extração do petróleo, sucção do petróleo, armazenamento, tanque de destilação. Então é um processo que não muda, tá? É um processo fixo e é um processo contínuo, que não para, tá? Muitas vezes 24 horas por dia. Então, é um tipo de produção muito adequada, né? Ó, vantagens desse tipo de produto, né?
Ó, taxas mais altas de processamento, tá? Menor custo de estoque, uma vez que você está produzindo, né? O produto tem uma baixa variedade, você vai produzindo e já vai entregando, tá? E menor tempo perdido em setup e transporte de materiais, né? Como o maquinário A tem aquela função e ele não vai alterar a função dele, mesma coisa B, mesma coisa C, né? Você não tem tempo de preparação da máquina, né? A máquina é preparada uma vez e depois ela serve para o processo, tá? Então você não tem que fazer o setup, igual a gente vai ver alguns processos mais para frente, né? Que às vezes que a gente tem linhas mais flexíveis, que a gente tem que, quando a gente vai mudar a linha, a gente tem que parar a produção e fazer um setup no produto, né? Fazer um setup no maquinário, porque ele vai receber uma outra configuração de produto, né? Nesse caso aqui, não. O maquinário A só faz o A, então, vamos supor, produção de siderúrgica, né? Ó, o maquinário A só vai derreter o ferro, o maquinário B vai passar pela parte de resfria, montagem de tarugo, o C, laminação, e assim segue, tá? Desvantagens, pessoal. Necessidade de reprojetos frequentes para produtos com vida curta ou incerteza, tá? Então, olha só, precisei mudar o meu produto, tá? Vou mudar alguma característica do meu produto. A minha linha, ela não é adaptável, tá? Então, se eu precisar mudar o meu produto, mudar a minha produção, eu tenho que parar a produção, né? Mas não é parar para fazer o setup, é parar para planejar, para fazer um novo planejamento de linha, tá? Então, olha só, eu vou mudar aqui, então lá no petróleo, né? Vamos supor, né? O petróleo, né? Vou voltar no exemplo da estação de extração de petróleo. O petróleo no começo, né? No início da perfuração, né? Quando você começa a perfurar, explorar uma baía de petróleo, né? Ele está em altíssima pressão lá embaixo. Quando você fura, o petróleo sobe naturalmente, né? E por diferença de pressão, e ele sobe em alta velocidade, né? Quando aquele produto ali está no restinho, quando aquele petróleo está no restinho, ele ainda continua subindo, mas com uma velocidade menor. Então vai ser necessário um bombeamento, né? Eu posso parar minha linha aqui de produção, instalar uma bomba aqui, 5 minutinhos a gente resolve? Não, tá? Como é um projeto em linha, cada mudança necessita um reprojeto, tá? Então tem que parar a linha e não é adaptar a linha, é reprojetar a linha, né? Então, olha só, para produtos de vida curta ou produtos de incerteza, ele é muito pouco recomendado, tá? Também, produtos de menor flexibilidade produto tem menor flexibilidade, né? Justamente por esse projeto, cada maquinário ser designado para uma função, né? A gente não consegue ter uma diferenciação de projetos. Normalmente a saída, né? Então é igual eu falei para vocês, né? Uma siderurgia, né? Uma siderurgia, ou ela, tipo assim, normalmente é assim, ó, ela vai com o processo até D, ela produz o tarugo e o laminado, né? Então parte do produto ela vende do D aqui, parte do produto ela refina mais um pouquinho e vende, tá? Mas são dois tipos de produto, variedade muito baixa, né? E, ó, pessoal, para baixos volumes, tá? É uma má utilização de recursos. Então, ela é muito pouco recomendada para baixos volumes, né? Então, olha só, pessoal, o problema central em arranjos flow shop, tá? Ou arranjos por produtos, ou arranjos em linha, tá? É obter o equilíbrio na utilização de trabalhadores e equipamentos em todas as operações, tá? Por quê, pessoal? São linhas de todos os processos, tá? É o processo mais fácil de automatizar. Então, são produtos muito automatizáveis, né? Porque a automatização,
tá? E eu sou engenheiro de controle e automação. A automação, ela anda de mão dada com rotina, tá? Pessoal, quanto mais rotineiro for uma produção, mais fácil ela ser automatizada, tá? Quanto mais mecânico, quanto mais repetitivo for um processo, menos é preciso da ação do homem, tá? Então, olha só, um problema central, a gente acha esse equilíbrio, tá? Sempre, muitas vezes a gente tem que enfrentar disputa com o sindicato, tá? Para instalar, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o sindicato dos operários de empresa automobilística, eles permitem, né? Tem lá, eles permitem, no máximo, um grau de automatização da linha, né? Porque hoje em dia, pessoal, a produção de um carro, ela pode ser quase que toda feita sem a presença humana, tá? Só ali nas etapas finais mesmo, assim, de etapa de retoque, que aí, mas a produção de um carro hoje a gente pode praticamente fazer sem ser humano nenhum, né? A produção de petróleo já é, né? Por quê? Porque aí é perigosa. Hoje em dia da extração do petróleo até o armazenamento dele em barril, passa muito pouco por ação humana, tá? O homem trabalha muito pouco. Então, um desafio nesse tipo de produção é achar esse equilíbrio, tá? Pessoal, ou seja, a gente deve agrupar a operação em conjuntos que tomem um menor tempo, que tomem aproximadamente o mesmo tempo, né? Ah, como assim, Elipeta? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, se A e B são feitos por máquina, C é feito por homem e D é feita por máquina, né? Normalmente, a máquina é mais rápida que o homem, né? Então, o homem aqui, ele transforma o gargalo da produção. Porque, ó, A e B tem uma velocidade, e aí quando chega aqui, a velocidade é diminuta, tá? Então, você equilibrar isso numa linha é muito difícil, tá? Então, olha só, se eu colocar um processo manual entre duas máquinas, com certeza ali eu estou colocando um gargalo, um limitador de tempo da minha produção, né? Ou até mesmo o contrário, tá, pessoal? Pode ser, tá, em alguns casos, que o trabalho manual seja mais rápido que o automático. Então, ele aqui vai produzir e esse daqui vai ser o meu gargalo. Então, a gente tem que, tá, agrupar essas operações em conjuntos de operações que tomem aproximadamente o mesmo tempo, né? Por quê, pessoal? Se cada linha de produto aqui, ó, tomar tempo diferente, né? Acaba que tudo que está para trás dela depende dele. Ó, essa daqui, por exemplo, né? Ó, um exemplo prático para a gente ver, né? Ó, a produção A demora 3 minutos, a produção B demora 3 minutos, a produção C demora 6 minutos, a produção D demora 3 minutos e a produção E demora 3 minutos, tá? Só um exemplo. Um exemplo. Pessoal, vamos ver quanto tempo a gente demora para produzir um produto, tá? Quem acha que o tempo para produzir um produto é 3, 6, 12, 15, 18 minutos? É isso. Olha só, pessoal, né? Mas olha só, tá? O tempo para produzir é 18 minutos. Mas olha só, essa linha aqui, ó, ela segura essas daqui. Então a gente pode contar, né? Porque, olha só, esse daqui produz em 3, esse daqui produz em 3, esse daqui produz em 6, né? Enquanto esse daqui está produzindo 1, esses daqui estão produzindo 2. Então, olha só, nesse arranjo que a gente está aqui, né? Enquanto o C termina, né, uma unidade da produção dele, o B e o A fazem 2. Se a gente deixar essa produção aqui seguindo esse fluxo, né? Esse daqui, ó, a cada rodada eu vou adicionar 1 no estoque dele, né? Então teve aqui, ó, iniciei meu processo, passou 6 minutos, a cada 6 minutos eu vou ter 1
produto aqui no estoque, né? Então acaba, pessoal, que esse número, essa etapa mais demorada no meio, aumenta o tempo dessas daqui também, ó. Tá? Então, por quê? Ele até tem condições, né, de produzir em 3 minutos. Só que se ele produzir em 3 minutos, ele vai e ficar produzindo em 3 minutos, ele vai gerar um estoque, ó, né? Vai gerar uma fila em C. Então, esse tempo alto aqui acaba. Então, ó, A produz em 3 minutos, né? Mas ele tem que. Mas ele fica um tempo ocioso. B produz em 3 minutos, mas fica um tempo ocioso, tá? Para a gente evitar fila em C. Então, a maior dificuldade. A maior dificuldade, tá? Ó, linhas de produtos podem ter ritmo de estado externamente, né? Então, por exemplo, automóveis ou internamente eletrônicos de tamanho pequeno, tá? Então, olha só, esse ritmo que é muito difícil da gente controlar em uma linha de Flowshop, tá? Pessoal, é muito, muito, muito comum, tá? Em uma linha Flowshop, a gente vê maquinário com tempo ocioso alto, tá? Ah, por que esse maquinário está com tempo ocioso alto, né? Porque tem uma produção, a produção é em linha, né? Ele só vai produzir para C quando você estiver podendo receber. Se ele já fez a parte dele, ele vai ficar ocioso. Aí, a hora que C receber, ele produz o próximo, tá? Então, é muito comum a gente ver maquinário ocioso, né? E maquinário ocioso, pessoal, maquinário ocioso, infelizmente, é dinheiro sendo perdido, né? Deu para entender, pessoal, esse problema do Flowshop ou produção em linha? Conseguiram entender, pessoal? Sim ou não? Tem alguém aí me escutando? Sim, professor. Sim. Vamos lá. Tá? Então, olha exemplo de ritmo de estado externamente, né? Pessoal, como assim, ó? Ritmo externo ou ritmo interno, né? Então, olha só. Um exemplo de um ritmo de estado externamente, né? A indústria automobilística, tá? Então, aqui a gente tem uma indústria automobilística mais antiga, né? Ó. Então, olha só, peças são adicionadas ao longo da linha de montagem, tá? Na esteira. A esteira dita o ritmo, tá? Então, quem que dita o ritmo da produção é a esteira. Então, o carro vai passando na esteira e você tá na sua... O produtor tá na bancada dele, né? Ó. A, B e C, né? E o ritmo da esteira é que vai dar o ritmo do processo, né? Então, ó, a esteira se movimenta a cada 3 minutos. Então, quer dizer que eu tenho 3 minutos para fazer a minha parte aqui, tá? E é dessa forma. Pessoal, deixa eu ver. Alguém aqui já fez alguma visita a alguma empresa, alguma indústria automobilística? Não. Não? É desse jeito, pessoal. Fica assim, ó, né? Então, ó, tem as etapas iniciais, né? Que são as etapas muito automatizadas, né? Que é, por exemplo, cortar o chassi, soldar ele, pintura, né? Distribuição elétrica, e aí vai para a distribuição elétrica, e aí vai para a parte de distribuição elétrica e mecânica, né? Que ainda é um processo bastante manual, né? Então vai ter o cara que ele vai ser responsável por colocar os faróis e fazer a ligação dele. E aí vem o carro, e aí ele tem o tempo para fazer isso, né? Vamos supor que seja 10 minutos. Então ele vai lá e faz, né? E aí, se ele terminou ou não terminou em 10 minutos, ele tem 10 minutos para fazer aquilo, tá? Se ele não termina, pessoal, ele atrasa a linha toda. E aí passa pro cara da frente, que vai ser o cara que vai colocar o painel. E aí vai ser o próximo que vai colocar os bancos, tá? E aí, quem determina o ritmo, tá? É a esteira. Já, pessoal, olha só. Já um exemplo de ritmo interno, tá? Então, olha só. Quando a gente tem uma operação, né? Vamos supor o manual.
Então, olha só, ele entrega o documento, esse daqui assina e esse daqui arquiva, né? Quem que vai determinar o tempo aqui é o tempo da operação, não é a esteira, né? Não é um elemento externo que vai me dar o tempo, tá? É a operação. Então, o tempo que esse daqui demora para entregar, o tempo que esse daqui demora para processar e o tempo que esse daqui demora para arquivar, né? Então, olha só, produtos, né? O layout por produto adequa-se a sistemas produtivos de grandes volumes e baixa variedade, né? Então, ó, alimentos, produção de arroz, feijão, principalmente alimentos da cesta básica, tá? Óleo, fubá, sal, são produções em linha. Automóveis, computadores, supermercados, aeroportos, tá? São serviços em linha. Então, olha só, pessoal. Linhas de produção, tá? Característica, tá? Ó, a gente tem alguns tipos de linha de produção, tá? Então, olha só. Linha de produção, o equipamento que se movimenta, tá? Então, diferente do layout fixo, quem se movimenta na linha de produção é o equipamento, tá? O ritmo, tá? Ou ele pode ser determinado externamente, então é um ritmo contínuo, né? No caso da esteira, ou ele é um ritmo indeterminado, que é cada projeto, cada trabalho vai determinar o próximo, né? E às vezes, para fazer um trabalho eu demoro um tempo, para fazer outro eu trabalho outro. Demora outro, né? Então, o ritmo pode ser determinado ou indeterminado, né? Extensão, pessoal, tá? Aí, toda vez que a gente faz uma extensão, a gente adiciona número de estações de trabalho, tá? Tipo de estação, pessoal. Estação é onde vai posicionar os trabalhadores, tá? Ou o maquinário, tá? Para produções autônomas, né? Então, olha só, estações. Pode ser uma estação de trabalho manual ou pode ser uma estação de trabalho autônoma, feita por uma máquina, tá? E é sempre, ó, interação entre trabalhadores, tá? A interação entre trabalhadores pode ter ou não, né? Então, olha só. Operação em linhas de produção, tá? A gente pode ter assim, ó, uma linha passando no meio e cada operador na sua estação de trabalho, né? Ou uma linha, ó, cada um trabalha lado a lado, tá? Esses operadores, eles podem trabalhar frente a frente, tá? Ou até mesmo em U, né? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual que vocês acham que é a melhor opção? Hein? Dentre essas duas opções, essa ou essa? Essa ou essa? Qual que você acha que é a melhor opção? Para uma produção em linha. Ó, e nesse caso aqui, ó, que a produção vem, a linha vem aqui, ó, e eles estão trabalhando um de costas para o outro, né, ó. Então vem, ele pode virar aqui, fazer o trabalho na bancada dele e devolver, né? Ou então aqui, ó, né? Ó, eles estão vindo do mesmo lugar e são indo para partes. Ô, professor, Oi. em vista que eu já tenho acompanhado em certos documentários, virado para esteira. Virado para esteira? Qual? Essa daqui? A do canto direito, superior. Superior, essa daqui, né? Isso. Cara, a resposta que eu te falo é depende. Entendi. Depende do tipo de trabalho, né? Se for um trabalho em grupo, essa daqui é melhor. Né? Porque, olha, eles estão se vendo, estão de fácil comunicação, né? Se for um trabalho individual e de alta atenção, talvez seja melhor essa daqui, né? Então depende, tá? Ó, eu vou te falar, na grande maioria, né? Hoje em dia a gente tem um trabalho em grupo maior. Então essa daqui, por isso que a gente pode imaginar que essa seja melhor. Mas tem esse problema, tá? Então olha só, pessoal.
Oi. Só uma pergunta, por exemplo, a de bancada, eu poderia usar, vamos supor, tá passando alguns produtos ali e eu tenho que montar ele rapidamente, aí eu volto, ele vai ser. Entendi. Isso, entendeu? É muito, muito comum, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui um vídeo de linha de produção. Pra gente conseguir visualizar isso daqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui eu visitei, ó. Linha de produção da Fiat em Betim. Tá? Não precisa do som não, tá, pessoal? Quer dizer, na verdade precisa sim, vamos lá. Estão vendo minha tela, pessoal? Mas tá travado. Não, eu não dei play ainda não. Ah, ok. Ó, vamos lá. Um passeio pela linha de montagem da Fiat do Brasil em Betim. Você verá nesse passeio literal que nós estamos fazendo, os novos motores, a fábrica dos novos motores, 3 cilindros e 4 cilindros, 1.0 e 1.3 da Fiat, que vai equipar, a partir de agora, os novos Unos do 2017 e futuramente o Mobi também. E você também verá a linha de montagem do Uno e do Mobi, que são os carros mais vendidos da Fiat do Brasil. Nós estamos aqui em Betim, na fábrica, eu estou de óculos, eu estou com essas proteção, com esses equipamentos de segurança, e nós estamos percorrendo a linha de montagem da Fiat Automóveis, a maior fábrica de automóveis da Fiat em todo o mundo, que fica aqui em Betim, bem próximo a Belo Horizonte. Então, como eu disse, é um passeio à fábrica da Fiat que eu convido você a fazer, conhecendo a nova fábrica de motores e também a linha de montagem. Então, vocês deu para ver, pessoal, uma linha de produção, né? Então, a gente até consegue observar aquele começo bem automatizado, né? Aquele começo, a gente não vê nenhum ser humano, a gente vê braço robótico, máquina de solda, né? E quando a gente vai chegando mais para o final, a gente vê os carros primeiro numa linha suspensa, né? Eles fazendo as montagens de 2 operadores, né? Fazendo a montagem em linha, né? Que seria esse tipo aqui. E depois, né, a linha no chão mesmo e eles trabalhando na produção do carro. Então, ó, é uma produção muito comum, né? Então, olha só, pessoal. Ó, a gente pode ver, ó, cada um, né, como que pode ser, né, ó. A gente pode, ó, um funcional, né, trabalhando exclusivamente em e 15 minutos para ele trabalhar, né? Ou você pode colocar um profissional para trabalhar em 2 por uma vez e dar 30 minutos para ele, tá? São alguns arranjos que a gente pode fazer. Pessoal, esse é o arranjo do tipo linha de montagem, tá? Ou flow
Shop. Bom, o próximo arranjo que a gente vai conversar é o arranjo físico celular, né? Como assim, LP, arranjo físico celular? Então, vamos lá. Olha só, ele é... Ó, quando a gente analisa aqui, né, ó, ele tem um pouquinho mais de variedade, né? Mas ele sacrifica um pouquinho o tamanho do lote, tá? A disponibilidade, tá? Mas ele ainda, tá, pessoal? O tipo arranjo físico celular, a gente ainda tá falando aqui, tá? De um lote alto ainda. A gente está falando de uma grande produção, tá? Não tão grande quanto uma linha de produto, mas uma grande produção, tá? E a gente aumenta um pouquinho, tá? Então, o que a gente ganha em relação à linha de montagem? A gente ganha em variedade, né? Então, olha só. Essa é o layout celular, tá? Ele procura aliar a flexibilidade do layout, tá? De processo e a simplicidade do layout em linha. Então ele pega as duas outras técnicas que a gente viu, né? E tenta pegar o que é a vantagem deles, né? Então, como assim, LP? Quer dizer o seguinte, ó, ele é um layout, tá? O processo produtivo, ele ainda acontece em linhas, tá? Só que essas linhas, diferente, né? Aqui, ó, do layout Flowshop, né? Que essas linhas são rígidas, tá? E elas não, ó, então o produto tem uma linha só, né? Então ele faz A, B, C, D e E, né? A gente agrupa, pessoal, esses maquinários, né? A gente agrupa eles em grupos, ó. Então a gente tem o grupo de maquinário A, B, C, D, E. Então, olha só, né? E o meu produto, ele não tem um caminho fixo, rígido, né? Ele não é só A, B, C, D, E, igual era antes, tá? Ele pode passar por maquinário antes. Então, ó, ele começa no A, mas ele pode ir para o B ou para o C, né? O que define se ele vai vir para o B ou para o C, tá? Ó, muitas vezes eu posso usar a mesma linha para produzir produtos diferentes, né? Ou até mesmo eu uso essa linha aqui, né? Só que para diminuir aquele problema do tempo, né? Ó, o C é mais demoradinho, então eu mando ele para o B, né? Que o B é mais rápido, e aí o B manda para o D, e aí lá do D ele vai para o C. Então, para a gente ganhar tempo, né? Ou até mesmo, ó, então, olha só a diferença, né? Ó, a gente tinha o produto em linha, ó, né? Ele era A, B, C, D e E, né? O layout celular, ó, ele faz A, B, ou ele pode fazer A, C, né? Então, ele vai... a linha, então, ele ainda tem uma linha de produção, né? Só que o produto não segue uma linha rígida ele não segue uma linha rígida e imutável, tá? A gente pode sim fazer alguns arranjos nessa linha, tá? De maneira simples e sem precisar fazer um projeto, tá? Então, a minha linha, ela é celular. Eu divido elas em células, tá? Então, vamos lá, ó. Pessoal, então, olha assim, ó, também chamado de layout em grupo, tá? Consiste na dedicação de grupos de máquinas, tá? Então, eu pego as minhas máquinas e agrupo elas em células, tá? Equipamentos e trabalhadores, em grupos, né? De máquinas, equipamentos, trabalhadores ou peças, tá? O que a gente busca com isso? Otimizar a formação de famílias de partes de máquinas, tá? E dimensionar o número de máquinas e cada tipo de célula, né? Principal parâmetro, ó, roteiro, lista de máquinas, lista de material, lista de máquina, tempo, capacidade, demanda e habilidade de operação, né? Então, olha só, de novo, tá? Ó, ele ainda é em linhas de processo, tá? Só que essas linhas agora, essas máquinas são colocadas em células, né?
E o produto muda, tá, pessoal? Não é o layout celular, não é que eu vou mudar o layout da fábrica. Não, o layout é fixo. A ordem do produto, que é um pouco mais variável, tá? Então, olha só. Aplica princípios de tecnologia de grupo à produção, tá? O que é tecnologia de grupos, pessoal? Tecnologia de grupos é toda uma área de otimização que estuda, tá? A forma da gente que ordena essas máquinas, tá? E classifica elas em grupos de forma a otimizar, ou seja, diminuir o tempo e os custos, tá? Deseja-se formar equipes de trabalhadores ou equipamentos, tá? Para produzir famílias de produtos, né? ALP, como assim? Por exemplo, né? Ó, mobiliário, autopeças, utensílios, bancos. Então, olha só, eu quero produzir um conjunto de jantar, né? Então, ó, tem a parte que vai produzir os pés, tem a parte que vai produzir o vidro, tem a parte que vai produzir as cadeiras, né? No final, eu vou ter um conjunto de jantar. Mas essa ordem de produção, né? Não é primeiro produziu as pernas e depois da perna a gente colocou o vidro e depois fez as cadeiras e colocou em volta. Não, né? A gente fez famílias produtivas, células, né? Então tem a célula de produção da cadeira, a célula de produção das pernas, a célula de produção no vidro, né? E no final teve alguém, no final tem um processo que vai juntar aquilo ali e formar em um único jogo de jantar, né? Uma única sala de jantar, mesa de jantar. Mas a gente deseja formar equipes, tá? De produtos. Trabalhadores são multifuncionais dentro das células, tá? Sendo inteiramente responsáveis pelo resultado. Então, olha só, né? O layout celular adequa a sistemas de produtivos de médio volume e média variedade, né? Então, autopeça, calçado, mobiliário, utensílios domésticos, bancos, entre outros. Olha só, pessoal, os requisitos, né, para a gente poder montar um layout celular. Primeiro, né, sistemas de médio volume e média variedade. Segundo, possibilidade de formar de famílias de peças e produtos, né? Então, no exemplo que eu dei para vocês, né, do jantar, a gente pegou o jantar e separou, né? Tem as cadeiras, o tampo e os pés, né? Dispor de diversas máquinas do mesmo tipo, máquinas que podem se movimentar, capacidade e disponibilidade para trabalho em grupo, tá? E demanda razoavelmente estável entre volume e variedade. É uma demanda previsível. Tá? Qual que é a grande vantagem do layout celular, tá? A gente tem uma grande utilização do equipamento, baixa ociosidade, tá? Então, essa não obrigatoriedade de ser a linha, tá? A gente poder pular umas etapas, adiantar uma, atrasar outras, diminui consideravelmente o tempo ocioso de máquina, tá? Favorece grupos multitarefas, tá? De produtos, maior controle de sistema e maior confiabilidade de entrega, e boa combinação entre flexibilidade e integração. Desvantagens, pessoal, alto custo com treinamento, tá? Então a gente tem que, essas equipes elas têm que trabalhar muito multidisciplinarmente, né? E, então ele tem que saber fazer tudo, né? E tem que saber controlar muito bem esse fluxo. Requer máquinas pequenas e móveis, tá? E pode requerer duplicação de máquina, né? Então, para a gente compensar algum tempo, né? A gente pode pegar uma ou mais máquinas para uma determinada etapa. Então, olha o exemplo aqui, tá, pessoal? Manufatura, tá? Manufatura de metais. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, furadeira, né? Então, uma chapa metálica. Tem o torno, a prensa, a furadeira e a retífica, né? Então, olha só, dependendo da utilização, a gente pode ter, ó, né? Um torno, uma prensa, duas furadeiras, uma retífica, um torno, uma prensa e duas retíficas, né? Então, olha só, a gente vai tendo, ó,
repetibilidade, né? De forma que o meu produto vai passar por todas elas, tá? Mas pode ter alguma ordem sequencial, mas não é fixa, né? E no final, ó, para compensar, né? Que, por exemplo, a prensa é mais rápida que a furadeira. Então, eu tenho três furadeiras e uma prensa só. Pessoal, normalmente, tá? O layout de trabalhação, o layout de trabalho celular, né? A gente não tem linha de produção, tá? Quando o layout é celular, normalmente é ilhas de produção, né? Então a gente faz aquela separação do produto e cada parte do produto é produzido numa ilha. Quando ele acabar de uma ilha, ele vai para outra, né? Ou um sistema em U, né? Então a produção, ó, ela vai seguindo, ela fica em uma circunferência, né? Um U ou um O, né? E aqui a gente tem uma fácil intercambiabilidade. Então esse daqui ele não necessariamente ele tem que entregar para uma linha, né? Ele acabou, ele pode entregar para aqui ou para cá, porque estão todos os processos mais ou menos numa mesma distância que ele. Pessoal, arranjo celular. Alguma dúvida? Tranquilo ou não? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vamos lá. Arranjo físico modular, né? Pessoal, tá? O layout modular, vocês vão ver que ele é parecido com um pouco do celular, tá? Vou esperar o carro passar aqui. Então, vamos lá. O layout modular, ele é um pouco parecido com o layout celular, tá? Mas quero destacar bem as diferenças entre eles, tá? Olha só, ele é um layout recente, tá? Não convencional. Então, olha só. Ele é recente e não convencional, tá? Dedicado a produtos de média variedade e médio tamanho de lote também, tá? Aplicação ainda pouco conhecida, tá? Ele utiliza uma combinação dos módulos de arranjo físico para definir o layout, né? Então, olha só. O layout modular, tá? Como que ele funciona? Ó, ele pega a minha, ó, então a gente tem aqui, ó, o módulo flow time, né? Ó, o módulo flow line é linha de produção, né? Ó, tá? Aqui a gente tem, ó, o módulo celular, tá em C, né? E olha só, o módulo que é o layout modular, tá? O layout modular, ele é muito parecido com o layout celular, tá? Olha só, o layout modular, a gente coloca as bancadas, né? O maquinário, cada módulo a gente coloca numa disposição, tá? De forma que ele vai ficar perto de quem ele pode comunicar, tá? Como assim? Olha só, o meu layout A, o meu maquinário A, né? Quando ele terminar, ele pode produzir para B, ele pode entregar para B, C ou E, né? Então, em volta do A, eu vou colocar B, C e E, né? O E, ele se comunica com A, C ou D, tá? Então, também é uma produção que não segue um flow line, ó, tá? E minha produção, ó, ela ainda tem que ser mais modular do que em célula, tá? Ela é utilizada para uma produção que tem pouca lógica ordinal, tá? Ou seja, tá? Então, olha só, aqui ele tem uma ordem muito clara, A, B, C, D e E, né? Aqui, ó, ele é A, mas aí quando ele termina A, ele pode entregar para B ou para D, né? Na lógica celular. E aí a gente faz as células, tá? Na lógica modular, o meu A, ele basicamente, ele pode entregar para qualquer uma das outras etapas. Então, ó, A, ele pode entregar para B, C, D, E. Então, a gente fazendo isso, pessoal, tá? A gente utiliza ele
colocando sempre os módulos mais próximos daquele com o qual ele se comunica, tá? Então, olha só, lembrando que no meu layout modular, tá? Ele é mais aplicável quando eu tenho uma produção muito comunicável, né? Então, olha só, os meus módulos, eu não tenho uma ordem muito fixa, tá? Então pode acontecer, A pode entregar tanto para B, C ou E, C pode entregar para todo mundo, tá? Então o C ele vai ser o centro, e assim, olha só, quando o meu A acabar, ele não vai ficar ocioso, tá? Ele vai ficar muito pouco ocioso, porque ele vai entregar para quem tiver livre. A acabou, vai entregar, se o E tiver livre, entrega para E, tá? Vantagem, pessoal, vantagem, tá? O meu layout modular, a gente pode falar que ele é um layout celular com esteroide, né? Bombado. Como assim? As vantagens que a gente vê no módulo celular, que baixa a ociosidade de equipamento, né? Multitarefa, divisão de produto, essas vantagens são potencializadas no meu layout modular, né? Em compensação, as minhas limitações também são potencializadas, né? Ou seja, o custo de treinamento ele é maior ainda, as máquinas têm que ser mais móveis, tá? E mais adaptáveis, tá? Então, olha só, qual que é a diferença do layout? Eles são muito parecidos, tá? O celular para o modular. Qual que é a diferença do celular para o modular? O celular, né? Ele ainda tem uma ordem de produção bastante, ainda que ele segue. Ele não é tão fixo quanto o Flowline, tá? Mas o celular, ó, a gente consegue dar alguns passos a mais, mas é bastante, ainda tem uma ordem, tá? Para uma produção do tipo modular, a ordem de produção ela é muito pouco importante. Deu para entender, pessoal? A diferença de modular e celular, tá? Lembrando que modular a gente ainda não vê muita aplicação, tá? Só celular sim, modular nem tanto. Deu para entender ou não? Pessoal? Sim? Então vamos lá. Ó, layout fractal, tá? Pessoal, vocês sabem o que é um fractal? Vou mostrar a imagem para vocês verem por que chama fractal. Sabe aquelas imagens que a gente vê às vezes, né? Que normalmente você olha para dentro, é um conezinho que você olha para dentro e você vê essas imagens aqui, ó, muito figuras geométricas bem divididas, ó. Isso daqui é um fractal, ó. Tá, ó. Por quê, pessoal? Fractal são pequenas figuras geométricas, tá? Bem divididas. Então, olha só. A produção do tipo fractal também, tá, pessoal? Ela é recente, não convencional, tá? E muito pouco aplicada, tá? Mas qual que é o conceito dela, tá? O conceito dela é dividir a fábrica, tá? Em vez de você pegar aqui, ó, né, ó, por exemplo, ó, eu tenho duas máquinas A, 4B, 4D, 3Cs, né? Então, ó, o A acaba, né? Ele manda para 3 maquinários Cs ou para 4 Es. Então, em vez da gente, diferente do arranjo celular, que a gente agrupa as células, né, por produção, eu pego e faço pequenas mini fábricas, tá? Então é como se eu fizesse mini linhas de produções, tá? Então, ó, ele pega a minha fábrica grande e quebra ela em pequenas fábricas, em fractais, ó. Então, em vez de eu agrupar, por exemplo, aqui, né, ó, em vez de eu agrupar as máquinas A de um lado,
B do outro, C do outro, D do outro, né? E eu agrupo, ó. Então tem uma célula de produção que vai ter A, B, C, D e E. Outra célula que vai produzir o mesmo elemento, né? Mas também tem A, B, C, D e E, né? Produções, pessoal, eu monto mini fábricas. Tá? Então, ó, eu monto pequenas fábricas. Pessoal, vantagens, tá? De um layout fractal, tá? A principal vantagem que a gente tem dele aqui, né? É que ele tem uma entrega muito previsível, tá? Então a gente consegue prever a entrega e consegue produzir ela através de uma demanda, né? Então olha só, ele prevê a entrega e ele também tem, só que em compensação, né? Eu tenho um custo alto porque eu tenho um grande número de máquina, né? Porque às vezes tem algumas máquinas que eu vou ter que repetir sem necessidade, né? E ó, eu vou ter que treinar, né? Ó, cada célula vai fazer todos os processos produtivos. Então, quem trabalhar na célula 1 tem que conhecer todos os processos produtivos. Quem trabalhar na célula 2 tem que conhecer todos os processos produtivos, tá? Então, a vantagem dele, tá? É que a gente consegue fazer a produção com uma precisão gigantesca, tá? Então, se eu precisar produzir mil lotes em 100 dias, eu consigo fazer isso com uma precisão, dificilmente eu vou atrasar a minha entrega, tá? Desvantagem. Todo mundo tem que fazer multifuncionalidade gigantesca, tá? E as máquinas têm que ser pequenas e móveis, né? E uma grande quantidade, um maquinário alto. Alguma dúvida, pessoal, no fractal aqui? O senhor conhece alguma fábrica que que use esse tipo de layout? Ó, pessoalmente não. Tá? Vamos pesquisar aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, tô pesquisando aqui agora com vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Deixa. Peraí que eu achei um layout de uma fábrica de massa aqui que é fractal. Não, não tem não. Muito pouco utilizado, tá? Muito pouco utilizado mesmo. Mais teórico do que realmente na prática. E por último, pessoal, tá? Mas não menos importante, ó. Se eu fosse destacar os mais importantes, né, ó, seria linha, celular e por processo, tá? E tem também aqui, ó, o posicional, tá? Esses dois aqui, ó, fractal e modular, muito pouco utilizado e muito novos, tá? Mas vamos lá, ó, o layout por processo ou job shop, né? Pessoal, as seções, tá? Elas recebem o nome das funções ou processos que executam, tá? Ou da máquina que faz, tá? Então, olha só, cada seção tem o nome tem o nome da função que executa lá, né? Então, por exemplo, ó, a função A é o corte, a B é a prensa, a C é a furação, D é torno e E é lixa e acabamento, tá? Também é muito flexível, tá, pessoal? É uma produção bastante flexível. Cada produto flui entre as seções de acordo com o seu próprio roteiro de produção, tá? Então, por exemplo, ó, o produto A, ó, ele é corte, prensa,
Então, ele vai corte, furação, depois prensa e depois lixa, tá? Ó, já o produto B, ele é corte, prensa, torno e, por último, lixa. Ou seja, pessoal, tá? Uma mesma linha de produção, uma mesma linha faz mais de um projeto, tá? Sem precisar alterar a linha, né? Só alterando a ordem que eu passo nela. Pessoal, o layout de processo, então olha só, bem parecido, aí vocês estão me perguntando, LP, esse layout aí, ele é muito parecido com o celular. Eu estou vendo errado? Não, pessoal, tá? Em conceito, ele é o mesmo, tá? O conceito do layout celular para o layout por processo é o mesmo, tá? A diferença aqui, pessoal, é que cada processo aqui faz cada etapa, né, cada célula faz um processo só, tá? Enquanto na minha dinâmica celular, as minhas células poderiam ser pequenas linhas de produção, tá? Então, tem ali a parte da cadeira, a parte do tampo da mesa e a parte das pernas, tá? Então, ali na cadeira tem o corte, a lixa, então faz toda a cadeira ali naquela célula, né? No layout por processo, cada célula faz uma coisa só, tá? Então, essa é a principal e única diferença do layout por célula para o layout job shop, tá? Ou por processo. Que enquanto no célula, cada célula pode fazer mais de uma função, no layout por processo, cada célula faz um único processo produtivo. Então, por exemplo, nesse daqui, ó, a célula A faz corte, a célula B faz prensa, a C faz furação, a D torno e a E lixa e acabamento. Tá? Então, ó, cada célula é relacionada ao processo de produção. Maria Eugênia, lá na Prisma, eles usam esse layout? Ou é mais linha de produção? Então, eu não conheço muita coisa lá, mas eu acredito que, assim, fica separado com mini galpões, sabe? São vários galpões. Aí, por exemplo, o galpão que faz a parte da fabricação em si do cabo, aí a parte de estiragem, a outra que vai pro bobinamento, sabe? Entendi. Mais ou menos assim, não sei explicar muito. Não, eu entendi, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, ó. Cada galpão lá faz um processo só, né? Então, job shop. Então, olha só, pessoal. Também chamado de layout por processo, né? Consiste na formação de departamentos, setores especializados em determinadas tarefas. Então, é igual a Maria Eugênia falou, né? Então, tem o galpão lá que é só da estiragem. Então, lá eles só fazem essa tarefa, não fazem mais nada, tá? Principal objetivo, tá? Aproximar setores com maior intertráfego, tá? Para minimizar a movimentação de materiais. Pessoal, principais parâmetros: volumes, preferência entre setores, custo de movimentação, distâncias e restrições ambientais, tá? Fazendo isso, a gente minimiza todos esses parâmetros. Então, a gente aumenta o volume e diminui a movimentação interna, né? Uma vez que a gente aproxima os processos interrelacionados. Como cada célula é um processo, eu consigo aproximar eles de uma maneira bem simples, né? Fica bastante intuitivo eu colocar já que o processo de corte e prensa, já que o processo de corte e prensa é muito relacionado, né? Eu vou colocar esses setores perto um do outro. Então, olha lá, pessoal, tá? Normalmente, esse layout a gente consegue uma grande variedade, tá? Mas a gente sacrifica isso em função do volume. Principais vantagens, pessoal. Flexível, tá? Ajuste rápido. Então, se eu precisar fazer um ajuste na produção, é pouca coisa, tá? Maior utilização de equipamento. Não requer duplicação de máquinas, tá? E, ó, flexibilidade do processo e de produtos. Principais desvantagens, tá? Taxa de produção inferior. Então, infelizmente, diminui a produção, tá?
Maior incidência de setups, tá? O que é isso? Perda de tempos produtivos. Então, acontece de produção desnecessárias e tempos perdidos, tá? Pessoal, o planejamento e controle da produção se torna muito complexo, uma vez que essas mutações são simples, da mesma forma que fica fácil de flexibilizar a produção, né? Isso também dificulta o controle dela. E, pessoal, tá? Tem custos indiretos, alta movimentação, estoque e custo de supervisão. Pessoal, essas são as minhas etapas, são os meus layouts possíveis de fábrica. O que eu quero que vocês façam agora, tá? Vamos lá no portal, pessoal, e faz os exercícios da unidade 3, seção 1, que eu vou ficar aqui para ajudar. Tá? Façam lá o exercício da unidade 3, seção 1. Que eu vou deixar esse final de aula para ajudar, tá? Pessoal, semana que vem é semana de estudos, né? Então a gente não vai ter aula, vocês vão ter a semana de estudos. Mas na outra, daqui 15 dias, na nossa próxima aula, na nossa próxima aula vai ser uma prática, tá? Então, eu espero todos. Então, todo mundo aí para a gente fazer um exercício em aula.